Bom dia para você, Luciana, bom dia para todo mundo que acompanha o BNT News. Hoje nós estamos conversando com a deputada estadual mais jovem da história do Paraná, uma mulher combativa que tem na educação um dos seus principais pilares. E ela esteve em Ponta Grossa nesta sexta, está aqui agora, está aqui no portal BNT News, mas veio a Ponta Grossa com o objetivo de falar sobre saúde mental. Luciana, você lembra que recentemente nós falamos que a NR01, uma normativa que trata da saúde dos trabalhadores, que trata do mercado de trabalho, ela sofreu alterações, inclusive o governo federal alterou essa norma justamente para preservar, para colocar mais regras específicas sobre a saúde dos trabalhadores. E a deputada Ana Júlia, que está aqui conosco, veio a Ponta Grossa para fazer uma palestra sobre esse tema, fazer, claro, cumprir uma agenda como um todo. Deputada, primeiro, muito obrigado por vir até o portal Boca no Trombone para falar com a nossa audiência. Eu agradeço a senhora e agradeço também por falar sobre esse tema. Seja bem-vinda ao BNT. Muito obrigada, quero começar desejando um bom dia a toda a audiência do BNT News, agradecer pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, agradecer a toda a cidade de Ponta Grossa por estar nos recebendo, para a gente debater esse assunto que é tão importante, que é a promoção à saúde mental. A gente está com uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa para debater esse tema, e a nossa ideia é rodar todo o estado do Paraná abordando a promoção de saúde mental, para no final dessa legislatura a gente conseguir apresentar um estatuto de promoção da saúde mental pro Paraná. Ok. A minha primeira pergunta é justamente essa, porque a palestra e as suas conversas têm sido com estudantes, de um modo geral. A palestra aqui em Ponta Grossa foi na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A senhora está vindo de um encontro com alunos do Instituto de Educação. Qual é a importância, a relevância de falar sobre saúde mental com estudantes e qual é a reverberação disso no mercado de trabalho? Olha, primeiro a gente precisa entender que hoje o debate da saúde mental, ele é numa perspectiva social. Por que a nossa sociedade está em sofrimento mental, né? E a frente parlamentar dela, ela elencou alguns tópicos, elencou alguns setores onde se observa que esse tema está sendo mais sensível e mais urgente. Então, educação, juventude, mundo do trabalho, perspectiva médica e mulheres. Então, esses grupos, ou esses tópicos, esses grandes debates, como educação e trabalho, ou grupos sociais, como juventude, mulheres, é justamente quem tem sofrido mais em relação à saúde mental, né? Então, quando a gente vai nas escolas, a gente junta já com o público da educação e também com o público da juventude. E daí as pessoas podem pensar que não tem muito sentido, mas veja, hoje a principal causa de afastamento do trabalho dos nossos professores é saúde mental. Só no ano de 2024 a gente teve mais de 8 mil casos de professores afastados por sofrimento mental. Isso impacta na qualidade do ensino-aprendizado, né? A gente tem os nossos estudantes, uma das principais causas hoje de mortalidade na adolescência e na juventude são as questões relacionadas ao sofrimento mental. Então é importante a gente estar conversando com essa juventude, tanto na perspectiva da educação, mas também da vida em sociedade como um todo. Então a gente vê que tem sido também uma questão geracional, né? E essa nova geração Z, as que já vieram depois da geração Z, tem sofrido muito com essa pauta. Tem a questão da pandemia, que sensibilizou muito, que dificultou muito, e vários outros aspectos, a falta de perspectiva, de esperança, né, de não ter um mercado de trabalho preparado para nos receber ou atrativo para nos receber. Então isso impacta nesse debate. Quando a gente fala de promoção à saúde mental, a gente está falando de diversas políticas, de diversas atitudes que devem ser tomadas para que as pessoas possam ter uma vida com dignidade e uma vida plena na saúde mental. E quando a gente fala isso, não significa que as pessoas vão ser felizes o tempo todo, né? Mas significa que a gente vai debater na perspectiva coletiva. Bom, eu vou inclusive vou me permitir e vou pedir para que a senhora nos ajude nesse tema, porque aqui é o Boca no Trombone, então aqui a gente trabalha com alguns assuntos que infelizmente são muito sensíveis. E na semana passada nós trabalhamos com um tema, inclusive foi alvo de debate aqui dentro, se nós deveríamos trabalhar com esse assunto, deveríamos ter publicado, e nós publicamos. É o caso de um rapaz de 20 anos, ele descobriu que ia ser pai e tentou
contra a própria vida. Foi a esposa, a moça que estava grávida, que conseguiu dissuadi-lo. Na verdade, tirou a corda do próprio pescoço dele. A moça que estava grávida. Esse rapaz, inclusive, sofre com problemas de dependência química. Nós publicamos a reportagem não só porque a vida dele foi salva, mas também utilizamos aquele momento para falar sobre o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, de como você que está sofrendo com algum tipo de problema relacionado à depressão, relacionado a qualquer tipo de situação que leve você a tentar contra a sua vida ou, enfim, está desiludido, que você tem canais para procurar apoio. Número 188, aqui em Ponta Grossa também existem canais onde você pode procurar apoio. Então eu gostaria de pedir para que a senhora, porque quando a gente fala em audiência pública, quando a gente fala numa frente parlamentar, que são canais necessários, eu gostaria que agora a senhora pudesse olhar, porque também é uma outra tônica que a gente usa aqui, olhar nos olhos de quem acompanha a gente e falasse sobre saúde mental na prática, do que as pessoas precisam fazer para buscar essa saúde mental, de que canais, de que mecanismos as pessoas precisam fazer para ter esta dita saúde mental. Olha, eu gostaria de ter uma resposta mágica e que resolvesse e dissesse, né, assim, ó, faça isso que vai ter saúde mental. E inclusive, esse é um dos temas da frente. A gente debate numa perspectiva coletiva e social, porque nós entendemos que hoje os problemas relacionados à saúde mental não são mais os problemas individuais das pessoas. Não é porque brigou com o marido, com o filho, com o papagaio, não é porque foi demitido, não é só as questões individuais, são as questões coletivas também. Então o trabalho da frente é trabalhar nessa perspectiva coletiva e na perspectiva de que para ter dignidade de vida é preciso ter saúde mental. E o que dá dignidade de vida, o que dá promoção à saúde mental? Um emprego de qualidade, um emprego bem remunerado, um emprego que nos dê condição de comprar os alimentos para botar em casa, que nos dê condição de pagar um aluguel. É preciso pensar que para ter uma saúde mental de qualidade, a gente precisa ter um acesso de educação de qualidade, a gente precisa ter tempo de lazer, tempo para passar com a família, tempo para brincar, tempo para ir no cinema, tempo para ir no museu, tempo para ter atividades mesmo de lazer, atividades de entretenimento. É importante pensar em política de moradia. Então, para você ter uma vida com promoção à saúde mental, é importante que a gente pense uma sociedade que nos dê essas oportunidades. Então, por exemplo, hoje está muito presente o debate do fim da escala 6x1, né, que é para a gente trabalhar menos, sem redução salarial e ter mais tempo para passar com a família, para viver a vida, para fazer as nossas atividades, para limpar a casa e não deixar de poder ir num parque curtir o final de semana. E veja, isso é um debate de saúde mental, porque a gente ter mais tempo de qualidade com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, é saúde mental. A gente ter um bom reconhecimento pelo nosso trabalho, pelo suor do nosso trabalho, ter uma boa remuneração pela atividade que a gente desempenha, é saúde mental, porque é ali o que você vai conseguir lidar no seu cotidiano. Para as questões, e outra coisa, né? Então a gente fala assim, precisa de acesso a psicólogo, a médico, a remédio. Gente, uma consulta com psiquiatra está R$500. Uma consulta com um psicólogo dá R$200, R$300. Um remédio tá caro pra caramba. Então, assim, não tem mais como a gente tratar isso apenas na perspectiva individual, apenas como as pessoas sozinhas pudessem resolver. Porque não podem, porque infelizmente o sistema está falhando em atender essa demanda. Então a gente precisa pensar, como é que o SUS vai conseguir disponibilizar psicólogo para as pessoas? Como é que vai poder disponibilizar psiquiatra? Como é que a gente vai poder tornar esses serviços mais acessíveis? Então, a gente precisa entender que, claro, quando você tem a condição de fazer um tratamento psicológico, terapêutico, quando você tem a condição de ir a um psiquiatra, dependendo do estado de sofrimento mental que você tiver, aproveite. Não deixe, não trate como tabu, não trate como se você não precisasse, como se fosse desculpa, como se fosse frescura, ou como se fosse vitimização. Essas coisas, esses assuntos são muito sérios e é importante a gente ter um espaço para pensar e refletir sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa vida, um espaço para desabafar, sem ser julgado, enfim, para compreender os nossos sentimentos. Então, quem tiver essa oportunidade, aproveite dessa oportunidade, aproveite de buscar esses mecanismos, de ter momentos de lazer, de prática de esporte, enfim, todas essas coisas. Mas, infelizmente, a gente está falando de uma parcela pequena da população que tem essa oportunidade. Então a gente precisa trazer esse debate na perspectiva pública e numa perspectiva crítica de que as pessoas precisam ter acesso a esse direito. E o direito a uma vida com
promoção à saúde mental com qualidade, com dignidade, passa por um mercado de trabalho que nos respeite, que nos valorize, passa por políticas públicas do Estado que dê dignidade de vida para as pessoas, por uma política econômica que valorize o trabalho das pessoas. Ok. E aqui no portal Boca no Trombone tem espaço para esse tipo de assunto, tem espaço para que esse debate aconteça. É claro que o assunto não se esvazia aqui, Luciana. Por isso, eu agradeço a senhora pela oportunidade de conversarmos sobre isso. Obrigado, deputada. Eu que agradeço a toda a equipe do BNT News. Muito bem, Luciana, volto com você no estúdio.